Relembrando o básico de PG. Progressão geométrica. Aqui eu coloquei a definição, mas eu vou preferir relembrar com vocês a partir de um exemplo numérico. Eu coloquei uma sequência numérica que representa uma progressão geométrica. Em progressão geométrica, assim como tínhamos em PA, o primeiro termo é representado por A índice 1, o segundo por A índice 2, o terceiro por A índice 3, o quarto por A índice 4 e assim por diante. O que ocorre em progressão geométrica? Bom, se observarmos bem, a partir desse primeiro termo, todos os outros é o triplo do anterior. Veja bem, ó, esse 6 veio da onde? Veio do resultado de 3 vezes 2. O 18 veio do resultado de 3 vezes 6. O 54 de 3 vezes 18. Então, em PG, nós teremos sempre uma constante multiplicando o termo anterior, a partir do A índice 1. Essa constante é chamada de razão. Em PG, essa razão é determinada pela letra Q. Assim como para a direita a gente está multiplicando, se eu inverter a situação, se eu for caminhando para a esquerda, como é que eu vou conseguir descobrir a razão? Bastará dividir, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se fizermos o A índice 4 dividido pelo A índice 3, teremos 54 dividido por 18, descobriremos que a razão é 3. Se fizermos o A índice 3 dividido pelo A índice 2, será 18 dividido por 6, teremos 3. Se fizermos o A índice 2 dividido pelo A índice 1, também teremos 3. Beleza? Tá. Se nós tivermos uma sequência numérica e soubéssemos lá que a razão é 3 e soubéssemos o A índice 1, eu consigo calcular o índice 2? Conseguimos, né? Porque o que é o A índice 2? O A índice 2 é o resultado do A índice 1 vezes a razão. O A índice 1 é 2, a razão é 3, 2 vezes 3, 6. Se eu quiser descobrir o A índice 3, o que será? Será o A índice 1, só que o A índice 3 agora é o resultado do quê? Vezes a razão e vezes a razão. Então, a razão aparece duas vezes. Como é multiplicação, essas duas vezes vai estar aqui, ó, elevado ao quadrado. Então, o A índice 3 é o A índice 1, que é 2, vezes 3 elevado a 2, que é 9, e 2 vezes 9, 18. E o A índice 5? Bom, o A índice 5, então, seria o A índice 1, e a razão vai aparecer quantas vezes? Eu quero o A índice 5, certo? Então, a razão vai aparecer 1, 2, 3, 4 vezes, para daí a gente conseguir achar o A índice 5. Então, a razão será elevada a 4. O A índice 5 será 2, a razão é 3, então 3 elevado a 4, que é 81, e 2 vezes 81, 162. Então, com essas demonstrações aqui, ó, a gente consegue deduzir a nossa fórmula de PG, onde diz que o A índice N, que é o termo que eu estiver procurando, será o A índice 1 vezes a razão elevado a este N aqui, menos 1. Olha só, aqui eu queria o 5, certo? Então, o N menos 1, que aqui, ó, nesse expoente, aonde que veio esse 4? De 5 menos 1, 4. Ó, esse 2 aqui veio de 3 menos 1, 2. Aqui não tinha nada, eu coloquei agora, né? Da onde que veio esse 1? De 2 menos 1, 1. Beleza? Bom, aqui eu coloquei a nossa fórmula, que deduzimos lá no slide anterior. Esse A índice N é determinado, é chamado de último termo, aquele que a gente está querendo calcular. O A índice 1 sabemos que é o primeiro termo, o Q sabemos que é a razão, e o N sabemos que é a quantidade de termos, tá? Então, se eu colocasse aqui para vocês uma sequência numérica e eu pedisse para achar o 10º termo da PG, o 10º termo da PG, progressão geométrica. Então, o que está acontecendo aqui é que nós temos uma constante multiplicando o anterior a partir do A índice 1. Beleza. O que nós temos de dados? Nós temos o A índice 1, que é 2. Nós temos a razão, que eu descubro, de 6 dividido por 2, que é 3. Nós temos a quantidade de termos, porque aqui eu falei, ó, 10º termo. Então, a quantidade de termos é 10 e queremos calcular o A índice 10. Colocando na nossa fórmula,
nós teremos que o A índice 10 será o 2 vezes 3 elevado a 10 menos 1. 10 menos 1 é 9, 3 elevado a 9 é 19.683, e 2 vezes 19.683 é 39.366. Descobrimos o A10, beleza?